Bonjour, pessoas, e chegamos ao ano novo. Pela astrologia, o ano começa em março, quando o Sol ingressa em Áries, e esse ano que vem, pela astrologia, então a gente está finalizando o ano de 2024 e entrando no ano de 2025. Março já vem com bastante coisa para mostrar o desenvolvimento, né, que a gente tem, porque esse ano a gente tem todo um processo, tá. Tem muita coisa mudando, então quando a gente tem ponteiros lentos na astrologia, quais são os ponteiros da astrologia? Os planetas. Então quando os planetas eles mudam de signo e eles são os planetas mais lentos, há uma repercussão, digamos, na qualidade do tempo. São anos bem significativos e o ponteiro mais lento pelos clássicos, né, que é Saturno, ele entra, lembra que no final de maio ele entra em Áries, mas ele não fica lá. O bonitão vai voltar para Peixes a partir de setembro. Então a gente tem, um tempo diferente em determinados momentos do ano, e o grande ciclo de Saturno em Áries realmente vai começar, fechar a conta, finalizar todo esse processo de peixes que vem desde 2023, da metade de setembro de 2026 para frente, tá. E esse mês de março, ele vem com muita informação já para a gente observar, então março, abril principalmente, né, quais são os assuntos que na nossa vida, porque lembra que a astrologia natal ela é individualizada, né, aliás toda astrologia, né, a gente tem um fundamento, mas a gente tem vários mapas, o meu, o seu, da sua avó, da sua tia. Em astrologia mundial a gente também tem o mapa dos países, né, porque existem mais de um país, né, não é só Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, a gente tem um monte de coisa aí, pra avaliar, tá. Então a gente sempre avalia de acordo com cada mapa. Mas a gente pode sim ver o tom geral da coisa, e aqui a minha intenção é sempre que você aprenda a avaliar isso no seu mapa, até para você ter a tua liberdade de análise astrológica. Por exemplo: "Ah, Nimi, mas na realidade eu não trabalho com astrologia, né, eu faço para, assim, para autoconhecimento e de repente vou no astrólogo". Se você souber a linguagem, você vai conversar na mesma língua que o seu astrólogo, tá. As leituras ficam muito mais ricas, porque você consegue pegar um ponto específico que está no seu mapa, como que ele está sendo ativado e o que que representa na sua vida. Tá certo? Então a minha intenção aqui é sempre estimular esse pensamento, não tem decoreba, tá, não tem essa história de: "Ai, Vênus retrógrado, então vou perder o meu amor, vou me separar", não, não sei. Tem a ver com casamento no seu mapa? Às vezes não tem nada a ver com casamento, né. Então a gente aprende a ver de uma maneira individualizada. Eu sei que é mais complexo, eu sei que demanda tempo, às vezes é um pouquinho mais difícil, a gente quer a resposta pronta, tá, mas infelizmente não é receita de bolo, né. Então, esse mês de março, ele já vem com bastante indicadores do que virá a ser desenvolvido ao longo do ano e realmente qual é esse processo que aí a gente abre, né, lá na frente, tá. Então é legal saber, porque aí a gente vai o quê? A gente vai observando na nossa vida, né, tomando decisões melhores, mais acertadas, nem sempre a gente consegue, vendo o que dá para administrar da melhor maneira, porque astrologia é isso, né, é simplesmente uma medição de qualidade do tempo, e aí a gente vê como que tá esse tempo para a gente. A gente já começa o início do mês, tá, com Vênus em retrogradação. A gente sabe muito de Mercúrio retrógrado, né, porque Mercúrio retrógrado é que nem bala de gato, né, sempre tem todo ano, é toda aquela coisa, "Ai, tudo vai dar errado que tá retrógrado", né. Lembra sempre que tudo depende do teu mapa. O que que é uma retrogradação? A astrologia, o ponto de referência dela, né, é a gente, ou seja, o homem aqui na Terra, certo? É por isso que a gente precisa sempre para calcular o mapa de uma latitude e de uma longitude. E a percepção deste ser humaninho, desta criatura, em relação aos ponteiros astrológicos que estão ali no céu astrológico, certo? E essa correspondência não quer dizer causa e efeito, mas quer dizer, existe algo análogo àquela qualidade de tempo dentro desse momento que leva a esses indicadores, tá? Então, uma retrogradação, quando a gente olha, dá a impressão que o planeta está voltando. Óbvio que isso não acontece literalmente, sim, os astrólogos sabem disso, tá? A astrologia é uma decodificação simbólica, então a gente tem essa questão de reavaliar, de repensar algumas questões do passado, coisas às vezes até que a gente diz: "Nossa, achei que você já tivesse resolvido esse negócio aí", volta, porque é uma retrogradação. Nós temos Vênus, sim, como planeta do amor, da beleza, das relações no geral, de uma maneira bem genérica, tá. Mas o que que é interessante também em Vênus, né, a gente tem a questão do feminino, figuras femininas relevantes, a gente tem a questão, por exemplo, de acordos, né, então se você faz um acordo com alguém, pode ser a revisão de algum acordo, então: "Ai, vai ter separação, vou perder meu humor". Não, não necessariamente. Agora, mas e se pega para a área de relacionamento para você? Vai que você tem aqui, então, esse eixo, né, de Libra e Áries na casa 7 conectado.
Pode ser um momento, não de uma separação, mas de repente um ponto que vocês estão reavaliando a relação. E às vezes pode ser para o próximo passo. Quem aí já está namorando há 10 anos e a pessoa não se mexe? Você quer continuar vivendo nessa história? Lembra que essa Vênus está em debilidade, né? Então é um momento de ponderar e de reavaliar também. Lembra que Vênus está muito ligado ao que eu gosto, ao que me dá prazer. Vênus tem Júpiter na casa 5. Então, assim, o que eu gosto, o que me dá prazer? Estar numa área de exaltação do solar. Tá fazendo bem para mim esse contexto? Uma retrogradação também, além dessa questão da revisão, pode, assim, trazer situações do passado. Pode ser pessoas e amores do passado, se tiver correlação no seu mapa, sim, tá? Mas lembra que é uma debilidade. Então é muito para a gente ver, vale a pena? Vale a pena alimentar de novo? Se já terminou, por que que terminou? Né. Então, é um processo de reavaliação e, assim, claro que a gente sempre tem que conectar, por exemplo, se você tem essa Vênus em retrogradação em Áries, para onde você vai olhar para entender essa dinâmica no seu mapa? Primeiro, óbvio, a área de Áries no mapa, né, se, tem algum ponto que essa Vênus toca nesse processo, mas principalmente onde que está Marte no seu mapa, porque o Marte que domina essa área, ele que vai mandar. Então, se eu entro na casa de alguém, tem que, né, pedir permissão ali, não? Eu vou estar à mercê dessa pessoa, que é Marte no seu mapa. Então, por exemplo, de repente para você, você tem isso digamos na casa 4, né, e tem uma questão muito mais familiar, então família, imóvel, propriedade. "Putz, tinha um terreno lá da minha tia que eu achei que tivesse resolvido, ah, voltou um monte de coisa aqui que a gente vai ter que conversar, galera, vamos conversar sobre isso. Ah, eu não quero assinar. Ah, eu não quero gastar. Ah, eu não quero", entende? Então pode ser uma situação um pouco tensa, porque é uma debilidade. Mas de repente para você o seu Marte está em fogo e faz um belo de um trígono. Às vezes pode ser uma coisa pendente que essa Vênus vem, ó, você diz assim: "Meu Deus do céu, parece que de repente começou a voltar os assuntos, mas é para resolver". Então, assim, não existe receita de bolo, eu sei que ninguém gosta, de ouvir vídeos assim, que eu gostaria de dizer: "Olha, cuida do seu amose que vai", né, não, não é isso, tá, gente. Mas, assim, é importante ter esse olhar, pelo menos geral, para os acordos. E o casamento, um relacionamento, ele é um acordo. Esses acordos estão sendo cumpridos, né? Você está feliz aí? Você está tendo prazer? Ok? Bom, e aí nós temos, né, no movimento das coisas, a gente tem Mercúrio fazendo uma conjunção com o nó do norte, isso aqui pode ser muito sutil, a não ser que pegue, de repente, algum ponto específico no seu mapa, e que às vezes se a gente está um pouco perdido, a gente meio que: "Cara, é por aqui". Observa, principalmente nesse movimento, é o Mercúrio de novo, é o Mercúrio uma debilidade, tá, mas ele tem um ponto de foca nisso. Então, às vezes, numa sensibilidade, numa percepção, sabe, numa coisa que é meio sutil, ela não é tão porque Mercúrio, ele é analítico, certo? Lembra que Mercúrio, ele comanda o signo de Gêmeos e o signo de Virgem. Aqui, ele tem uma sensibilidade, ele pode perceber muitas coisas que estão numa subjetividade. "Hum, não foi como essa pessoa falou, mas foi como ela trouxe essa informação", né. Se pega, por exemplo, pontos relativamente importantes no seu mapa, se você é uma pessoa que está com Mercúrio como um comando do mapa, ah, Mercúrio comanda a sua profecção, Mercúrio é o regente da sua revolução solar, Mercúrio está cravadinho ali, sei lá, no ascendente, no meio do céu, esse Mercúrio tem mais relevância para você do que de repente para mim, tá. Então observar e ver qual assim, quão relevante é para você. Nem todos os trânsitos são relevantes pra gente, tá. É por isso que é legal trabalhar com técnicas preditivas para você conseguir ver, este ponteiro é o mais relevante para este momento da minha vida, porque nem tudo é relevante, tá. Depois nós temos o Sol fazendo uma quadratura, com Júpiter, então aqui nós temos ainda essa debilidade, né. Ah, às vezes a gente confia demais, acredita demais, né, às vezes a gente abraça causas que nem são nossas. "Ai, mas que egoísmo". Não, mas quantas vezes a gente se envolve, às vezes, em movimentos que depois a gente olha, e a gente diz assim: "Nossa, por que que eu estava lá mesmo? Aquilo nem era meu", né. Aqui, por exemplo, pode ser também um movimento onde a gente se questiona muito, né, essa questão das próprias crenças, dos próprios valores. Lembra que o regente desse Júpiter, ele também está numa debilidade, tá. Às vezes até nesse movimento desse Mercúrio com o nó do norte, né, esse Sol quadratura com Júpiter, sabe aqueles momentos que a gente enxerga uma situação e faz a gente mudar muito de postura em relação a ela? Aí você vai observar, claro, né, as áreas que isso está acontecendo, né. Então principalmente ali a área de peixes, a área de gêmeos do seu mapa, tá. Depois nós temos Mercúrio ingressando então em Áries, aí ele já muda completamente o tom dele, porque aí já é um Mercúrio que não está mais à mercê de Júpiter, ele está aqui sob o comando de Marte,
tá. Então a gente pode, por exemplo, se tiver um processo ali, eu estou pensando em outra coisa, eu já observei essa situação, já vi que não é para mim, esse Mercúrio agora ele ingressa também no signo onde essa Vênus está, né, e eles vão retrogradar, depois Mercúrio a gente vai ver que ele vai retrogradar lá na frente, eles vão estar meio que num balanço dessa retrogradação quase em conjunto. Então é bem interessante, e se você, pessoa, está com uma profecção ali, com ascendente profectado, ou como eu gosto de chamar de signo ativo, né, porque acho que fica mais fácil de entender, em Áries, para você é muito relevante esse momento, tá. Vê o que que essa área de Áries representa e onde está o seu comando de Marte, porque março, abril é um grande momento de repensar esse assunto. "Ai, Neme, eu tenho Áries na casa 3, então, por exemplo, a relação com irmãos, você tem algum negócio local? Você está participando de alguma negociação, tem alguma viagem, né, marcada, por exemplo, tá? A família natal, teve algum prejuízo, alguma coisa que vocês estão tentando reavivar, resolver, reativar, né? Poxa, na realidade, eu tenho uma relação um pouco tensa com a minha irmã e agora eu tô percebendo que as coisas estão voltando ali, estão ficando cada vez mais, né, exacerbadas. Então lembra que uma retrogradação não é pauta nova. "Ah, é uma novidade então que vai vir", não, é pauta requentada. É aquelas coisas que geralmente a gente, ó, deixou de ladinho, não quis, né, se envolver, ou às vezes a gente tentou resolver, não conseguiu, ou às vezes alguma coisa que estava até pendente, que a gente olha, como eu falei: "Nossa, achei que eu já tivesse resolvido isso, voltou de novo essa pessoa, essa situação", tá. Então tem um pouquinho de atenção, lembrando que com tantas retrogradações, é também o momento da gente levar, como a gente fala, meio que na maciota, sabe. Entender o contexto, às vezes a gente tem uma pressa de resolver as coisas, né, a gente mete os pés pelas mãos, assim. Se alguém tiver também, por exemplo, quer ver, numa questão de relacionamento, às vezes não é o relacionamento em si, de repente você está fazendo uma negociação com alguém, não tem nada a ver com o seu casamento, você está fazendo uma negociação, né, algum negócio com alguém, sabe aquela pressão? "Olha, você tem que fazer agora, você tem que assinar essa oportunidade, ó, só agora que você consegue". Fica esperto, por quê? Por que que essa pessoa está me pressionando tanto, tá? Ficar atento, né, porque a gente tem uma mudança de tom aqui significativa e depois lá entre maio e junho que ela vai ficar com assim, vai dar muito mais clareza, "Ah, agora eu entendi qual é", né. Então, só ficar um pouquinho atento com isso, tá. Depois a gente tem na sequência o Sol fazendo um belo de um trígono, né, então com Marte às vezes a gente consegue, assim, ter mais clareza ou às vezes até, sabe aquela percepção que a gente começa e aqui lembra que eles estão fazendo trígonos em signos de água, tá, que é diferente de fogo, aqui existe o que que é água? Pensa no elemento água, o elemento do água ele flui, ele consegue, sabe, se moldar aos obstáculos, né. Então aqui, por exemplo, poxa, é um Mercúrio que entra a Mercedes e Marte, logo em seguida o Sol, né, que é o tem dignidade em Áries, faz um trígono. Sabe aquele momento que você diz: "Ah, peguei", né. Fica atento a essas áreas, né, então, área de Câncer, área de Peixes, correlacionado a essa área de Áries. Lembra que o mapa vê pessoas na nossa vida e nem tudo é sobre a gente, mas como a gente está inserido num contexto, né, poxa, de repente pega a área de filhos, família, né, e aí a gente vê de repente, claro, dependendo da idade, dependendo do contexto, né, porque às vezes sempre vem a pessoa dizer: "Ah, mas eu não tenho filhos", então esse contexto não é para você. O contexto, né, da pessoa. Poxa, realmente, pegou ali a área de filhos e o meu filho está numa decisão muito importante, está saindo de casa, né, mas está com muito receio desse novo passo de independência. A vida é sobre coisas da vida, né, a astrologia é sobre a vida. Então, assim, às vezes são coisas muito simples, né. Poxa, a gente está ali vivendo uma situação que pode ser muito corriqueira, mas a gente está olhando para os ponteiros astrológicos achando que é uma coisa hollywoodiana e não. Lembra que se está na vida, está nos ponteiros astrológicos e vice-versa, tá. E não é que o ponteiro está fazendo isso. "Ah, então, esse ponteiro está dizendo está, tipo, influenciando, né, o meu filho a sair de casa". Não, é que já está na hora, o ponteiro é só um indicador do tempo, tá. Bom, depois nós temos, então esse Mercúrio fazendo uma conjunção com essa Vênus retrô, né, isso é interessante, porque logo depois ele também vai fazer uma retrogradação. Observa muito esse momento, não se apegue ao dia, tá, porque lembra que a gente tem, ó, se Vênus está retrógrado, esse Mercúrio está aplicativo. Aqui é só um momento onde ele fica partiu, que a gente fala de exato, tá. Tudo que está acontecendo antes, tem algum processo de reavaliação, tem alguma coisa que você não está com certeza, né, vê as áreas, lembra que às vezes pode ser pessoas ao seu redor e que se você está inserido, você faz parte do processo, né. Depois nós temos, o Sol fazendo então uma conjunção com Saturno, né, a gente tem ali a conjunção que é o momento exato, partiu, né, ficou no mesmo grau. E aí o que chama atenção, né, então a gente tem na sequência
ou uma lua cheia e um eclipse lunar. Esse eclipse aqui, eu quero que você observe e eu não gosto de olhar eclipses de uma maneira isolada, então claro, eles são momentos de desenvolvimento de 18 meses dentro de um eixo, né. Então perceba, eu tenho uma conjunção do Sol, que faz parte de eclipse, né, com Saturno, tá, num signo ligado a esse Júpiter em debilidade. Então o que que já vem vindo, o que que a gente tem que ficar atento aqui, pode ser às vezes até alguma situação com uma questão de autoridade dentro do ambiente, por exemplo: "Neme, isso aqui acontece na minha casa 6", às vezes é o ambiente de trabalho, os colegas de trabalho, não necessariamente contigo, às vezes pode ter algum movimento ali, mas você está no meio, né. Cultura organizacional, a gente sabe que por mais que a gente não queira, às vezes, fazer parte dela, a gente está no meio. Então entenda onde que isso acontece, tá, para você também ficar atento se tem algum movimento que você pode assim, tem que ficar um pouquinho esperta para não se envolver de novo com coisas que não são suas, tá. Aqui, por exemplo, se pega a casa 6 saúde, tem um pouquinho de atenção, caso no seu mapa tenha uma referência também de Saturno Sol por causa da vitalidade, do bem-estar. Neme não tem referência nenhuma, só está acontecendo na minha 6, não tem nada ativo, não tem nada na revolução solar, às vezes pode ser um trânsito que não é relevante para você. "Nossa, mas é Sol e Saturno". Sim, mas a gente está avaliando em relação ao seu mapa, tá. Num contexto geral, ok, nós temos figuras, né, de autoridade, a questão política, a questão hierárquica, a gente tem um momento, às vezes, de informação que pode vir de uma maneira um pouco distorcida, ter um pouquinho de atenção, tá, mas isso é um contexto genérico, e a gente tem que entender de acordo com o seu mapa, tá. Então a intenção aqui é que você olhe para o seu mapa, e eu sei que é complexo no início, que a gente fica perdido: "Ah, eu não sei como elucidar tantas possibilidades", começa olhando pela sua vida. Todo mundo gosta de falar que a astrologia é sobre autoconhecimento, né, mas não olha para a própria vida, tá. Então assim, é complexo? É. Não é difícil, tá? A partir do momento em que você compreende todo o fundamento e respeita esse fundamento, você consegue fazer essas possibilidades, elencar as possibilidades, tá? E é isso que a gente treina no Nota Astral, tá bom? Bom, este eclipse que vem, tá? Um eclipse lunar, né? Ele vem como um marco de movimento. Mas lembra que o eclipse, ele se desenvolve num eixo por 18 meses, mas principalmente agora em 2025, eu já quero que você reflita sobre o que está acontecendo nesse eixo, entre então Peixes e Virgem, esse eclipse é em Virgem, né, na sua vida. "Ah, ele é meu eixo 3 e 9", então, conhecimento, está aprendendo alguma coisa, quer aprender alguma coisa, quer fazer algum curso, né, quer se aprimorar em algum estudo, é o eixo da espiritualidade pela astrologia clássica. Você segue alguma linha espiritual? Está intertido em alguma coisa, está flertando com alguma coisa, né. Eh, então você tem que ver ali em qual eixo que isso acontece. Já observa desde fevereiro, tá, para não ficar apegado, porque as pessoas têm essa coisa de ser apegados ao dia, né, e na realidade, eclipses eles têm uma ênfase muito grande. E o que que é interessante com esse eclipse, tá, ele é um eclipse de um eixo nodal, né, então a gente até teve um eclipse dentro desse eixo na metade do ano passado, né, no segundo semestre do ano passado, mas os nodos não estavam ainda nesse eixo de Virgem e Peixes, tá, eles ainda estavam ali entre Libra e Áries. Esse eclipse é o primeiro que acontece com os nodos também nesse eixo. E aí eu quero que você observe, vai lá, anota no seu nota astral, levanta suas hipóteses, mas correlaciona, por quê? Porque a gente vai ter todo o desenvolvimento e setembro. Cara, setembro, se você tá numa profecção de peixes, ó, setembro é babado, viu? Por quê? Porque a gente vai ter 2 eclipses, tá? Então a gente vai ter um eclipse de peixes, um eclipse de virgem, correlacionado ao processo que a gente está vivendo nesse momento, né? E lá na frente a gente já vai ter o quê? Se é peixes, quem que manda? Júpiter. Júpiter já vai estar bem melhor do que esse Júpiter em Gêmeos, ele já vai estar numa dignidade. E Saturnão, no dia 1º de setembro, ele volta para peixes. Então, setembro é um momento muito relevante, mas às vezes de situações que estão meio, como que a gente fala, meio engruvinhadas, sabe aquele novelo que tá assim, né, deste momento que a gente está vivendo, tá. E eclipses são marcos de mudança, então eu quero que você observe o que que o eixo representa. Se você já fez o curso de nodos, você já sabe avaliar isso, ou o curso de promessa natal, né, lembra que você tem que avaliar no seu mapa as regências, onde acontece, se toca pontos, tá. Mas eclipses, eles são marcos de movimento e mudança dentro do eixo, tá bom? Neme, então na minha vida que pega o 2 e 8, pode ser dinheiro? Pode, pode. E aí o que que você faz com essa informação? Você quer ganhar mais? Você quer diversificar a sua renda? Tá? Tenta pegar coisas tangíveis na sua realidade. "Poxa, realmente, eu estou meio oscilante, eu quero dar um jeito na minha questão financeira". Ótimo, senta e coloca num papel, então,
quanto você ganha, quanto você gasta, aonde você quer chegar, o que que você está fazendo para chegar. Tem alguma coisa que você pode fazer, porque aqui são signos mutáveis, que você pode, de repente, diversificar. Olha onde está a regência da sua 2, né, tá bom? Bom, depois lá na sequência a gente tem então o início de Mercúrio retrógrado, né, no dia 15/3, e aí perceba que a gente tem essa dança aqui, né, de Mercúrio retrógrado em Áries e, Vênus retrógrada em Áries, e isso vai ficar nesse campo aqui entre março e abril, tá. Vênus tem debilidade em Áries, mas dignidade em Peixes. Essa cúspide, tá, de Áries para Peixes aí no seu mapa, observa o que que representa, tá. Porque é aí que a retrogradação ela tá com bastante ênfase, e depois na sequência ali em maio ainda vem Saturnão, né, pra assar na cúspide e depois em setembro tá, ou seja, essa cúspide é essa fronteira que existe do signo, tá, de Áries para Peixes, ela representa algo no seu mapa. Neme, na minha casa, sei lá, minha casa 11, 10 e 11, né. Então eu tenho Áries na 10 e eu tenho Peixes na 11. Bom, então a gente tem uma questão de carreira, objetivo de vida a longo prazo, tá. Tá esperando alguma promoção, tá passando por algum momento tenso na questão de trabalho e de carreira, alguma coisa que parece que não resolve, tá meio embolado, sabe. Tem alguma coisa que depende de você, porque lembra que Áries é exaltação do sol, né. O que que não depende de você? Tem coisas que de repente são arbitrárias, porque de novo, a gente sabe que dependendo de onde a gente trabalha, a gente não tem tanto poder de decisão. A gente só é top down, né. Ah, veio a decisão, a gente: "Sim senhor", né. Mas tá feliz com isso? Tá te trazendo resultado? Né, então observa de novo e veja na sua vida o que que aquilo representa, tá. Ah, sim, então ok, eu tenho realmente esse processo está acontecendo, então você vai observar esse período e principalmente o que se desenvolve posteriormente, tá. Porque de novo, os trânsitos de maio, eles não terminam em maio, tá. Eles são, como eu falei, eles são uma onda que vai levando mais à frente, tá. Bom, depois nós temos o Sol ali no dia 17 fazendo uma conjunção com o nó do norte. De novo, isso aqui também pode ser muito sutil, às vezes não tão perceptível, né. Para a questão, por exemplo, de astrologia mundana, a gente tem essa questão de figuras, né, de autoridade, líderes, né, dentro de uma questão pisciana com uma regência em debilidade, então, sempre cuidar muito com o discurso que a gente está ouvindo, a questão da informação, qual a intenção, sabe. Aqui, claro, Neme, na realidade, no meu mapa tem uma relevância, porque pega no meu Mercúrio, né. Ok, você está em algum processo de decisão importante também para as áreas de Mercúrio? Quais são as áreas de Mercúrio? Virgem e Gêmeos. Então a gente tem que cruzar os pontinhos caso você tenha um ponto ali, tá. Aí depois a gente vai ter o nosso ano novo, vamos estourar champanhe, os astrólogos, ali no dia 20 de março, quando o Sol ingressa, então, no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Esse Sol ingressa, lembra que já tem Mercúrio, já tem Vênus retrô, Mercúrio e Vênus retrô, tá? A gente forma um mapa que forma esse ano novo astrológico. Depois a gente vai fazer uma análise disso separadamente para pegar todos os ângulos, como que você pode avaliar, porque você pode embora seja muito mais usado em astrologia mundana e coletiva, né? Que a gente pega todo o ingresso do Sol em signos cardinais, eu particularmente gosto de pegar esse início de ano novo astrológico e projetar em relação ao mapa, ver onde cai os ângulos, ver se tem alguma coisa pegando mais forte, né. Vai que esse esse momento, por exemplo, tem muita ênfase numa casa que para você é profectada, para você esse ano pode ser bem relevante, você pode sim cruzar, né, com os seus dados natais também, tá. Então a gente vai ter esse ingresso, esse movimento. Aqui a gente encerra um ciclo anual para entrar em outro. Mas lembra que a gente ainda tem muita retrogradação e que a gente ainda tem Saturno justamente para ingressar nesse signo, tá? Então, embora lembra que quando a gente tem essa coisa, né? Ai, mudou o ano, tudo muda, vida nova, esquece tudo passado. Esse ano a gente ainda carrega muita coisa, tá? E a gente vem com uma ênfase um pouco densa, tensa, bélica, tá, que a gente tem que ter um pouquinho de atenção, tá. Na sequência o Sol vai fazer o quê? Olha lá, ele ingressa, ele já olha para onde? Quem está ali, né? Vênus e Mercúrio retrógrados, é por isso que eu disse, a gente ingressa, a gente tem o início, mas ele já bate de frente com coisas retrógradas, tá. Então, nem tudo é sobre coisas totalmente novas, muito pelo contrário, eu acredito que, aqui pode ressurgir muita questão pendente, muita coisa que de repente a gente achou que já tivesse resolvido, aqui a questão dos acordos, tá. Em astrologia mundana a gente sabe que pode ser um momento um pouquinho tenso até para acordos, né, de uma maneira geral, tá. A retomada, às vezes, né, de algum assunto que estava às vezes a gente estava um pouco sabe quando a gente vai deixando alguma coisa de lado? O que que eu percebo quando a gente tem,
Acho que eu já falei isso, né, quando a gente tem, benéficos em debilidade. Às vezes a gente peca pelo excesso de otimismo, né, excesso de prazer, ou às vezes pela negligência. "Poxa, tem um ponto aqui que eu deveria estar olhando, mas, depois eu vejo, depois eu faço, depois", né. Então tem um pouquinho de atenção com isso ali, às vezes pode ser uma situação que se ela volta e ela é desconfortável, para e pensa: "Onde eu negligenciei esse ponto?". Porque vamos combinar que a maioria das situações, principalmente em acordos ou relações, né, a gente está também porque a gente permitiu. Lembra da exaltação do sol? O que que é o sol? Nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira vontade. Não é o que os outros acham sobre a gente, o que os outros pensam, ou o que a gente tem que fazer para agradar os outros, a sociedade, o sistema, né. Não, 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 não. Aqui sou eu. Com o que que eu me identifico? Com o que que eu não me identifico, né? Com o que que me agrada, o que que não me agrada? Será que eu não estou fazendo muita coisa só para agradar os outros? Tem uma volta muito forte para um ponto de exaltação do sol. A gente também tem um outro lado. Será que eu não estou impondo a minha vontade à força? Será que eu não estou vociferando aqui um negócio e não estou levando em consideração os outros, só a mim? De novo, o que que vai definir isso? O seu mapa. Tá? É a sua promessa natal, ver se tem sementinhas ali. Neme, na realidade, no meu mapa faz belos trígonos, porque eu tenho Mercúrio em fogo, Vênus em fogo, Sol em fogo, tá ok. Então, para você, pode ser um momento de grande estímulo, às vezes até de retomada de algum projeto, de alguma situação, né? Aí ver onde está acontecendo. E que se você aproveitar, nossa, você pode, principalmente lá na frente, tá? Quando a gente tiver esse próximo trígono de fogo ali no segundo semestre de 26, você pode dar um salto, mas e aí? Avalie em relação ao seu próprio mapa. E lembra dessa questão? O que que você está fazendo para as coisas que você quer? Tem coisas que não adianta a gente querer delegar, que depende da gente, pelo menos aquele, né, aquele primeiro passo para a bola começar a rolar no campo, tá? Depois, a gente tem então aqui essa conjunção, né, Vênus na sequência ali já no dia 27, aí ela faz a transição, ó, ela está em Áries, que é uma debilidade, ela volta para Peixes, mas Peixes, Vênus se sente bem em Peixes, tá. Então observe esse movimento, desde que o Sol ingressa em Áries, vai bate, bate num, bate no outro, e aí Vênus diz assim: "Ó, tchau, ó, vou voltar aqui para peixe, tá mais gostosinho, vocês fiquem aí se degladiando em Áries, né". Então, por exemplo, pode ser um momento, às vezes até em alguma situação que, opa, esquentou os ânimos, mas teve ali um momento de ponderação, tá. O que que representa Vênus no seu mapa? É dinheiro? Não, pode não ser. Pode não ter nada a ver com as casas financeiras, com a sua casa 2, com a sua casa 8, com a sua casa 11, certo? De repente Vênus representa seu filho. É relacionamento? Não necessariamente. De repente, Vênus é ali a sua casa 1, é seu corpo físico, sua aparência, tá. Então aprenda a olhar as coisas no seu mapa. Mas sim, existe um conceito geral, né, de Vênus, então a gente tem ali um ponto que dá uma leve harmonizada em toda essa tensão, tá. Então, por exemplo, nossa, realmente, Vênus tem correlação, com o casamento, comecei eu e o meu marido, a gente está tentando decidir alguma coisa, a gente não consegue, porque um pensa numa coisa, outro pensa noutra. Aqui é um ponto de apaziguamento. Calma, tá? Lembra que depois vai parar a retrogradação e a gente vai retomar. Quando essa Vênus retoma e entra de novo em Áries, ela traz os assuntos desse momento de novo, tá? É relevante para todo mundo? Não. Mas eu vou dizer que com tanta coisa acontecendo numa cúspide, com Saturnão vindo, é natural que mesmo que não tenha tanta coisa a gente perceba, porque tem muito estímulo, tá? É como se o ponteiro do relógio estivesse dizendo: "Ó, tá vendo? Tá vendo? Acontece um monte de coisa ali às 16 horas. Aí vem um monte de coisa, acontece, o vizinho falou, o Beltrano disse, mesmo que para você não tenha relevância, você vai lá dar uma olhadinha, assim: "Deixa eu ver o que tá acontecendo aí", né, nem que seja por curiosidade, não é? Então tem muitos indicadores nessa cúspide, tá. Aproveita para você compreender, esses momentos, tá. Eu falo que a gente está num momento muito interessante para quem estuda astrologia, não sei muito na questão mundana e coletiva viver estes momentos, tá. Mas para quem estuda, você consegue, entender na vida real o que que os conceitos, realmente se apresentam, tá. Então, saindo dessa questão: "Ai, tudo é transformação, tu é ou crise", tá, mas crise em quê? Aonde? Quando, né. Então, você consegue ir vendo na sua vida, e é para isso que o nota astral serve, tá, vai elencando as possibilidades, depois verifica: aconteceu, não aconteceu, nossa, eu falei tal coisa e foi quase. Aí você vai lapidando seu astrologuês, lembra que a astrologia é uma linguagem técnica, né, mas é uma linguagem, tá. Então essa Vênus, né, vaza de Áries, vai um pouquinho lá para Peixes, né. Aí, depois ali no dia 29, tá, a gente tem uma lua nova em Áries, com eclipse, ou seja, é um mês que tem 2 eclipses, tá. Esse eclipse aqui, ele ainda é solar.
Ah, nem muito grande coisa, solar. Tá, mas ele é em Áries. Áries é o quê? Exaltação do Sol. O Sol já está nesse ponto também. Então, assim, mais uma ênfase para essa área de Áries. Então perceba que, ó, Áries no nosso mapa tá assim, ó, que nem o Sheldon Cooper. Tararã. Áries, 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 né. Então, é o seguinte, eu quero que você avalie, claro, o que que representa, onde está seu Marte, primeiro ponto. Depois a gente vai ter os vídeos das lunações, tá. Lembra que são marcos de mudança e de movimento. A gente tem essa lua nova, mas lembra que eu falei que os eixos já transitaram, eles não estão mais nesse campo de Áries e Libra, embora o eclipse aconteça ali. Isso aí eu brinco que é meio que a troca da guarda, né, é um processo de transição, tá. Então, avalia muito, claro, de novo o que que representa essa transição, porque ela é um desfecho aqui. "Ah, é uma novidade", não, ela é um desfecho de processos que na realidade já vem vindo. Aí vamos refletir? O que estava acontecendo na sua vida lá em setembro, outubro de 2023? Teve alguma mudança? Teve alguma decisão? Aconteceu? Está satisfeito? Não está? Se arrependeu? Entre março e abril de 2024, teve alguma referência de novo? Entre setembro e outubro de 2024, teve alguma referência novamente? Agora eu brinquei se fecha a conta é passar régua, porque aí os próximos eclipses não têm mais nenhuma conexão com esse eixo de Áries e Libra, tá certo? Depois a gente vai ter o Mercúrio retrógrado também dando adeus para Áries e entrando em Peixes, tá, ou seja, Mercúrio entra na sua debilidade. Então perceba que interessante, né, Vênus estava numa debilidade, entra na dignidade de Peixes, Mercúrio ao contrário, não tinha debilidade em Áries, mas ele entra numa debilidade em Peixes, né. Aqui às vezes a gente começa a perceber as coisas num nível, de novo, um pouco mais subjetivo. Sabe aquela coisa, não foi o que você falou, mas foi como você falou. Aqui, por exemplo, a gente depende, né, claro, da do momento ali do seu mapa, tá. Mas pode ser um momento bem interessante, às vezes, de retomar, alguma conversa, quando, de novo, de um ponto com um pouquinho mais de sensibilidade do que antes. Se antes você teve uma discussão com alguém, "Ai, a pessoa não me entende, também não quero mais falar", e deixa pra lá. Às vezes essa pessoa, se ela voltar, tem mas assim, sabe essa sensibilidade de entender, "Tá, mas espera por que que ela tá vendo dessa maneira?". Isso se tiver em áreas de relações. Ai, a casa 3, relações com irmãos ou com pessoas próximas. Nossa, tretei com meu vizinho, porque ficou falando mal dos meus gatos. Tá, mas agora deixa eu pensar, poxa, mas também, né, meu gato foi lá e, sei lá, rasgou o negócio dele, sabe. Pode ter um momento de ponderação, mas não esqueça que a gente ainda tem ali, né, um ponto que depois volta, que é se posicionar, né, não é que ter assim, uma ponderação que você precisa aceitar tudo dentro de uma situação, é traçar limites, você vai ser vir com bastante ênfase, né, com essa cúspide aí entre peixes e Áries, tá. Bom, e aí a gente finaliza para quem gosta e usa os geracionais, a gente ingressa, né, com Netuno em Áries, tá. Logo depois, mais na sequência, a gente vai ter também Saturno, tá bom. Netuno é um planeta que é muito utilizado na astrologia moderna. Eu não sou astróloga, não me considero pelo menos, tá, astróloga clássica, porque eu gosto dos geracionais, eu só respeito o fundamento clássico, tá. Então Netuno não rege Peixes, Peixes é regido por Júpiter, tá. Agora, eu gosto dos geracionais para o que eles se propõem, geracionais, que afetam gerações, porque eles são muito lentos, né. Netuno fica um tempão aí em Áries. E aí depois a gente vê isso aqui, claro, dentro de um contexto mais mundano e coletivo. Eu estou preparando inclusive para quem é da mentoria, né, estou fazendo toda uma análise histórica dos momentos em que a gente teve Netuno e Saturno em Áries ou uma correlação, e tá bem interessante, né. E assim, a gente astrólogo é um bicho estranho, né, porque, assim, é um contexto tenso, não vou negar. Eu sei que tem muita gente falando, de uma nova pandemia, eu não sei, eu acho que vai mais para um contexto mais bélico, sabe, na questão dos desafios que teremos, principalmente quando a gente vê o contexto histórico, tá. Então, quando você faz uma decupagem histórica, porque lembra, a gente está falando do quê? De um ponteiro, e Netuno remete a gerações que nasceram com este ponteiro netuniano, tá. Neme, eu gosto de avaliar os geracionais, como que eu vejo? Primeiro vejo se Netuno é relevante na sua promessa natal, então, nossa, eu tenho meu Netuno cravadinho com a minha Lua. Eu uso no máximo, assim, ó, esticando muito 3 graus, tá. Mas, assim, o ideal é como uma estrela fixa, seria 1 grau ou exato. Então para você pode ser mais relevante. Por exemplo, Netuno, embora ele esteja no meu ascendente, eu não percebo nada dos trânsitos de Netuno. Plutão tá na minha 11, não faz aspecto com nada, ele tá solto lá. Eu sou da geração de Plutão em Libra, mas não percebo. Agora, Urano, ele tá exato, tá 17 graus, eu tenho meu meio céu a 17 graus. Os trânsitos de Urano eu percebo bastante, tá. Então, assim, os geracionais eu até utilizo, em referência a cada mapa. Eu não gosto de pegar uma coisa generalizada, porque eles ficam muito tempo, né, às vezes 14 anos num signo, tá.
Eu prefiro sempre também tirar a prova dos 9 com os clássicos, porque tudo pode ser visto com os clássicos, tá. Os geracionais vieram depois e eles pegaram muita digamos, muito conceito, dos clássicos, tá. Inclusive tem lá no meu YouTube, na e na prome no curso de Promessa Natal, eu explico direitinho o que que veio de conceito, né. "Neme, não concordo, adoro usar". Usa, mas saiba por que que você está usando, tá. E assim, eu não tô aqui para evangelizar, não sou da Bíblia da astrologia, eu só quero que você entenda o porquê que você está usando, e quando você faça uma análise, que você consiga mensurar, que você consiga auxiliar alguém com algo tangível também, tá. E aí o que que é legal, que eu particularmente gosto, quando você respeita o fundamento, você consegue dar datas específicas para as pessoas, e ver esse momento do tempo em relação ao mapa dela, o que estava acontecendo, e às vezes como que ela pode, né, se posicionar em relação àquele momento da melhor maneira possível. Tem momentos que não são tão chuchuzinhos, como a gente sabe na vida, né. Se alguém já perdeu algum ente querido, eu já perdi o meu pai, eu como boa leonina, né, sou ainda muito apegada à presença dele. Às vezes a gente se separa, eu já me separei também. Às vezes a gente, sei lá, a gente escolhe uma profissão que depois de anos a gente diz: "Nossa, o que que eu estou fazendo aqui?", né. Então assim, tem momentos tensos na vida da gente. Lembra que não são os planetas que fazem as coisas acontecer, os planetas são indicadores de uma realidade. Se existe, eu sempre falo, enquanto tiver uma criança passando por abuso, tendo que revirar lixo para comer, enquanto um adulto passa por essa criança e não faz nada e não se sensibiliza, desculpa, o mundo não é esse chuchuzinho, tá. Então quando eu falo de astrologia, eu tô falando de uma astrologia que está englobando uma questão real. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam, tá bom. Então, quando a gente está trabalhando aqui, eu quero que você olhe com esse olhar realmente em relação à sua vida, tá. Por quê? Porque a astrologia, ela é uma grande ferramenta que auxilia a gente até nos momentos bacanas. "Nem eu não preciso de auxílio nos melhores momentos da minha vida, porque tudo flui". Eu aposto que você já olhou para trás e você diz: "Caramba, naquele momento eu poderia ter aproveitado tal coisa, ter feito tal coisa. Olha a oportunidade que eu perdi". Porque a gente fica muito atento à tensão, né. "Ai, nossa, tem quadratura, tem, sei lá, casa 8, casa 12, ah, meu Deus", né. E quantas oportunidades a gente não perde simplesmente porque o bonde passa e a gente fica lá: "Ah, depois, ah, pô, nossa, podia ter aproveitado ali". Esse já é uma dica para o segundo semestre de 2025, mas depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? Bom, testem tudo, tá? Eu pego o meu mestre anêmio, não sou mestre de ninguém, eu quero que você pratique, pratique, pratique e que você use o seu mercúrio para você ter independência na sua análise, tá bom?